Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente continuar a nossa série de devocionais sobre o peso das nossas escolhas. Hoje estamos no capítulo número 2, que quer dizer a escravidão do eu. Nós, nos dias de hoje, quando estamos num mundo dominado pelos nossos desejos, dominado pelas nossas vontades e não dominados pelo que as Sagradas Escrituras nos mostram e nos diz, nos tornamos presas fáceis para o pecado, nos tornamos presas fáceis para os nossos desejos. E assim, a nossa conduta vai se tornar diferente daquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Uma breve ilustração: um peixe que vê a isca brilhante e acha que encontrou um banquete, não percebe que a liberdade termina no momento em que ele morde o anzol. Quantas vezes somos aprisionados e nos tornamos prisioneiros das nossas escolhas, dos nossos erros, das nossas faltas de posicionamento, porque também é um erro, a nossa falta de posicionamento também é um erro, e é maior ainda quando o erro ele é baseado, pautado naquilo que a gente mais deseja. Como Salomão diz, o nosso coração ele é enganoso, é de onde geram todos os sentimentos, tanto bons quanto os ruins. Vamos dar início à nossa leitura. Vamos começar com João 8, versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus aqui, ele debate com os judeus sobre a verdadeira liberdade espiritual, sobre aquilo que ele veio trazer, a nossa liberdade espiritual, porque em Cristo nós somos livres, não somos mais prisioneiros, errantes, pecadores, aprisionados no pecado, mas obtemos a liberdade em Cristo Jesus. É surreal essa liberdade. Quando você se converte e você entrega de verdade a sua vida para Cristo, ele te mostra uma outra ótica que muitas das vezes a gente, quando está aprisionado no pecado, a gente não enxerga. A gente quer enxergar somente aquilo que a gente quer ver, o prazer, o pecado. A gente acha que tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo lícito, mas não. Quando a gente vê a armadilha que a gente entra, é um pecado chamando outro. É como um trem. Tem o maquinista, que somos nós, e atrás vem os vagões. E os vagões, cada vagão desse é um vagão de pecado, ao qual, se a gente não soltar, ele vai nos acompanhar e nos leva à destruição. E isso, gente, é surreal, esse contexto é surreal. Por quê? Se a gente não for se livrando do pecado com a ajuda de Cristo, o pecado ele nos consome. A gente acha que nunca tá pecando. Ah, não, todo mundo faz. Tá bom. Se todo mundo faz, eu faço também. Se todo mundo pular de uma ponte, você vai pular também? Se todo mundo se jogar no trilho de um trem, você vai se jogar também? Então, nem tudo que todo mundo faz é para nossas vidas. Paulo, ele fala muito bem sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Existem situações as quais aos nossos olhos são lícitas, aos nossos olhos parecem ser inofensivos, aos nossos olhos parecem ser agradáveis, mas que no fim nos levam à perdição, nos levam a um estado letal de pecado e de inércia, onde nós vamos ficar inertes, não vamos conseguir nem sair
Por isso devemos doutrinar e controlar a nossa carne, para que ela não domine. Quem tem que dominar é o espírito. Quanto mais você alimenta o seu espírito da palavra do Senhor, mais a sua carne vai enfraquecendo. E mais o seu espírito vai sobressaindo. E mais as pessoas vão vendo os frutos do Espírito através da sua vida. Vão te ajudando, vão te observando, vão te olhando. E vão falando assim, pô, que Deus é esse que mudou ela? Que Deus é esse que essa daí ia pro carnaval, botava decote, botava roupa extravagante e hoje já não faz mais isso? Que mudança foi essa? Que Jesus é esse? Quero conhecer. Então, nossas atitudes falam mais sobre Jesus do que as nossas palavras. Porque eu posso falar de Jesus, mas eu posso não viver Jesus. Entende? Então, Desculpa, são nas minhas atitudes é que verdadeiramente eu mostro quem é Jesus na minha vida. Aqui, o verbo vive pecando, poion, está no presente contínuo, ou seja, no agora, presente contínuo. Eu vou vivendo de hoje para frente. Não é sobre um erro isolado, mas sobre um estilo de vida que domina o indivíduo. Ou seja, eu já amanheço pensando no erro, ou pensando no erro que eu cometi. E isso não faz com que eu me arrependa, mas com que eu me sinta satisfeito com isso. Consegue entender? Você é livre para dizer não aos impulsos do mundo, ou ao que o mundo comanda as suas ações. Você é livre para dizer não aos impulsos do mundo, ou o mundo comanda as suas ações? Pensem. Romanos 6, 21. Que fruto colherão, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quem vive em pecado vai colher frutos do pecado. E é aquilo, o fim é a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Eu e meu marido, em uma das nossas conversas aqui em nossa casa, a gente fala muito sobre essa questão do salário do pecado. A gente vê alguns contextos e, por exemplo, algumas situações com amigos, com pessoas próximas, e a gente vê que fulana traiu fulano. Qual é o salário da traição? O término do relacionamento. É um tipo de morte. Entende qual é o contexto? Não é somente a morte física, mas a morte espiritual ou também a perda daquilo que a gente já tem. Num relacionamento onde existe um homem, uma mulher, um casal, onde eles têm o seu relacionamento, sua estabilidade, né, de relacionamento, onde um dos dois acaba sendo flagrado em adultério. O que vai acontecer? A pessoa que flagrou em adultério, ela vai porque vai querer o divórcio. Ou seja, se ela quiser o divórcio, cara, pode haver o perdão. Jesus fala isso lá em Mateus 19. Pode haver o perdão. Se houver o perdão, eles se reconciliam. Mas se não, é o término, ou seja, a morte. Aquilo que eles tinham morreu. Por quê? Porque houve o erro. Vocês conseguem entender? A mesma coisa uma pessoa que se relaciona com qualquer tipo de pessoa. Tem relação sexual com um monte de pessoas. Ela tem uma vida saudável. Ela tem uma vida boa. Porém, de tanto se relacionar com vários parceiros, o que acontece? Ela pode pegar um DST. E esse DST pode levar à morte se não houver cuidado. Você consegue entender que todo pecado ele tem uma consequência? Assim como as coisas boas que praticamos têm consequências. Se você ajuda uma pessoa monetariamente, aquela pessoa vai acontecer o que com ela? Ela vai ficar feliz e vai ficar grata e vai ter alimento. Vamos dizer assim, né? Se você ajuda uma pessoa com uma carona, ela vai ficar feliz porque você ajudou ela com uma carona. E assim sucessivamente.
Coisas boas geram coisas boas. Pode ser, minha mãe falava sempre isso, pode ser que a pessoa que você fez o bem, ela não retribua para você, mas outra pessoa vai retribuir o bem que você recebeu. Vocês conseguem entender? Assim funciona também com o pecado. O pecado que a gente planta é o mesmo que a gente vai colher. Não adianta. A vida é um eterno plantio. Eu colho exatamente aquilo que eu planto. Não posso achar que o fim de tudo vai ser um morango, que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo bacana. Não funciona dessa forma. Até porque Deus é justo. Se Deus é justo, logo eu planto abacaxi, não tem como colher morango. Se eu planto chuchu, não tem como colher abacaxi. E é assim. Aqui Paulo ele faz os leitores lembrarem do passado sem Cristo, da nossa lembrança de quando a gente era sem Cristo. Para a gente aprender a valorizar a graça. Porque a graça foi dada de graça. Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você de graça, gratuitamente. O meu pecado foi pago por Jesus estendido na cruz. Por que eu vou viver em pecado? Se eu sei que roubar é errado, por que eu vou roubar? O desvio de caráter é meu, não é de Jesus. Jesus continua no mesmo lugar que ele sempre esteve, no centro e no controle das nossas vidas. E é isso. Agora, quando eu me coloco no lugar de crente, de cristão, que eu olho para minha vida, não adianta, eu vou me envergonhar do meu erro. Por isso que Paulo está falando aqui. É vergonhoso. Ou seja, pratique as obras do bem e o fim vai ser a vida eterna. Pratique aquilo que Cristo Jesus te orienta e o fim vai ser a vida eterna, vai ser as vitórias da vida. E é isso. Quem planta, colhe. Quem planta para a sua carne, colhe destruição. Quem planta para o seu espírito, colhe a vida eterna. E é isso. Fruto da palavra carpon aqui refere-se ao resultado prático. O pecado nunca gera um lucro real, apenas vergonha posterior. Lembre-se de situações passadas onde a opinião dos outros ou a diversão vazia te deixaram com um vazio. Vale a pena repetir? Eu, crente hoje, transformada, mudada, com um coração redimido pelo Senhor. O que eu vou fazer numa festa do mundo? O que eu vou fazer numa festa mundana? O que eu vou fazer numa festa onde não tem nada para me acrescentar? Se não for para me trazer vergonha, porque se eu sou crente, o que eu estou fazendo num ambiente desse? Já começa assim. Se eu sou crente, o que eu estou fazendo num ambiente desse? Ponto. E vai me trazer vergonha por quê? Eu vou me sentir mal por estar naquele local, por estar vivendo aquilo ali. Porque se o Senhor me tirou daquilo, me deu uma vida nova, me deu uma veste nova, me deu um novo jeito de viver, não condiz. Então, minhas escolhas devem me levar às coisas de Deus, às coisas de Cristo. E é isso. E tá tudo bem. Tá tudo perfeitamente bem. Mas é aquilo. Não adianta eu ficar aqui, ó. Poxa, se eu tivesse lá, eu ia ser feliz. Poxa, lá era tão legal. Poxa, mas lá, né? Não adianta. Ou você fica com Cristo, ou você volta para o mundo. Não tem como você viver uma vida dúbia. Uma vida de dois lados. Hannah Montana. Quando bota a peruquinha, vira uma pessoa. Quando tira a peruquinha, vira outra. Não existe crente Hannah Montana. E é isso. Ou você é crente ou você não é. Já ouviu a piada do careca e do cabeludo? A morte chegou. A morte chegou e falou pro cabeludo assim: Cabeludo, ó, você tem uma semana para você viver o que você quiser, o melhor do que você quiser. O cabeludo virou e falou assim: opa, o que vai acontecer comigo em uma semana? Você vai morrer.
cabeludo virou e falou assim: puxa vida, eu vou morrer, eu tenho que viver tudo que é de melhor. Vou aproveitar tudo, vou viver tudo que eu tiver para viver. Aproveitou, viveu e tal, e tal, e tal. E aí ele falou assim: cara, eu não quero morrer. Eu gosto dessa vida aqui. Eu não quero morrer. Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. O cabeludo virou e falou assim, ó. Vou enganar a morte. Já sei o que eu vou fazer. O que o cabeludo fez? Foi no salão, raspou a cabeça e continuou vivendo sua vida. A morte veio e falou: uai, cadê o cabeludo que estava aqui? Cabeludo, cadê o cabeludo? Cadê o cabeludo? E o careca lá, ó. Caraca, enganei a morte, enganei a morte, enganei a morte. A morte virou e falou assim: tudo bem, o cabeludo não tá aqui? Vou levar aquele careca ali mesmo. Ou seja, nossa vida tem consequências. E não adianta a gente tentar fugir das consequências, porque elas, de um jeito ou de outro, nos encontram. Posso mudar a aparência, posso cortar meu cabelo, posso fazer o que for. Mas se a minha conduta não for de um servo de Cristo diferenciado e mudado pelo Senhor, eu posso botar peruca, eu posso tirar peruca, eu posso botar cabelo, eu posso ficar careca, que o meu momento ele chega, independente do que seja. Tiago 1, versículo 15. Depois que o desejo concebeu, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Ou seja, tudo começa da mente. A mente, as janelas, né? Nossos olhos cobiçam, a nossa mente gera o pensamento ele é concebido e vira um sentimento, o sentimento ele é gerado e ele vai ser consumado. Se ele for consumado, morte. Como no Éden. A serpente virou para Eva e disse: certamente se comer, serás como Deus. Nada disso. Botou dúvida no coração de Eva. Por ter colocado dúvida no coraçãozinho de Eva, vou me entender com você aí, tá, querido? Vou conversar com você bem sério, porque eu era para agora estar no Éden, não era para estar aqui, não, era para estar no Éden. Então, Eva devia olhar aquela árvore ali por muito tempo, e a serpente ali, ó, ela tá olhando muito para lá. Se ela tá olhando muito para lá, então ela tá querendo ser como Deus. Vou botar uma duvidazinha ali, ó, bem devagar, bem tranquila, para ela pegar, ó, fazer o que eu quero. E assim, ficar que nem o oceano vazio, o erro. O que aconteceu? Ela foi lá, falou pro Eva, tá bom. Quer dizer que eu não vou morrer, não? Beleza, vou comer, ainda vou dar pro meu marido ainda. Ou seja, o sentimento, a cobiça, né, dos nossos olhos, gerou-se um pensamento, o pensamento ele gerou um sentimento, e o sentimento ele gerou a ação. Ou seja, Eva foi lá, pegou, comeu o fruto e ainda, ó, botou o outro para errar também. E é isso. Acontece com a gente. E o que aconteceu com Eva e com Adão? A morte. A morte espiritual. Foram destituídos da ordenança de Deus. Eles tinham um jardim com tudo do bom e do melhor, pago pelo nosso Pai, por Deus, e ainda vacilou, ainda quis comer aquilo que Deus falou que não era para comer, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou conversar contigo, Eva. Muito sério. A gente tem que conversar muito sério. Tiago aqui, ele explica a anatomia da tentação, para que os crentes não culpem a Deus. Lá no Éden, Eva culpou a serpente e Adão culpou a Eva, porque Deus havia dado a ordem. Por Deus ter dado a ordem, ele só tinha o dever de cumprir. E assim funciona com a gente.
Eu às vezes falo que eu quero conversar com a Eva, mas muitas das vezes eu sou a Eva. Muitas das vezes eu me coloco como a Eva, de pegar e falar a Deus, pô, isso aqui é tão bom, por que eu não posso passar? Pô, Deus, sou eu de novo. Por que eu não posso, né? Quantas vezes somos Adãos e Evas e queremos culpar o outro? Ah, foi a mulher que me deste, ah, foi a serpente, ah, foi fulano, ah, foi ciclano. Ah, Senhor, mas eu fui tentado, eu só queria um pedacinho, eu só queria um filetinho. Se Deus disse não, é não. E tá tudo bem. Ou eu obedeço, ou eu aceito as consequências. Certo? Se Deus falou para não, é para não. E é isso. O processo biológico do desejo. O processo biológico, desejo, que gera o parto, o pecado, a maturidade, que gera a morte. É um ciclo de autodestruição. Eu vou, cometo, erro e assim eu continuo fazendo as mesmas ações. Eu sempre digo, figurinha repetida não completa álbum. Se você viu que determinada atitude não deu bom, parte para outra. Se você tá vendo que aquilo ali não tá legal, parte para outro. Se você tá vendo que aquilo ali não tá bom, parte para outro. E é isso. Ou você toma uma postura, ou vai viver sendo empurrado pelos seus desejos e pela sua vontade, pela sua falta de posicionamento. Eu sempre falo isso com meu esposo. Na vida, devemos ter posicionamento. Nós devemos nos posicionar. Para aquilo que a gente quer, a gente deve se posicionar. A gente não deve deixar para o outro. Ah, depende de mim? Eu vou lá e faço. Não depende de mim? Fulaninho, me ajuda aí, ó. Não tá muito legal aquilo ali, não. Vamos dar um jeito? Aplicação. Corte o mal pela raiz. Não deixe o desejo pela festa, pelo pecado, pela irmãzinha, pelo irmãozinho, pelo coleguinha, fazer morada na sua mente. Transforme, como Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovem a sua mente. Uma mente renovada é uma mente distante do pecado, é uma mente distante dos ciclos viciosos da nossa jornada. 2 Pedro 2, versículo 19. Prometem-lhe liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, você vai para o mundo te oferece riquezas, te oferece coisas maravilhosas, prazer. Não é pecado. Se te faz feliz, não é pecado. Não tem nada a ver. Vai lá, é só um pecadinho. De nada a ver e nada a ver, você fica dominado pelo pecado. De nada a ver em nada a ver. E o se te faz feliz, essa é a frase de 2026. Se te faz feliz, não é pecado. Meu irmão, cuidado pra tu não cair nessa cilada aí, ó. Porque o inimigo tá te pegando. Tá aí lascada aí, ó, enroscada no teu pecado assim, ó. Com a cordinha, ó, no teu pescoço, meu irmão. Tá com a cordinha no teu pescoço sendo levado igual um gado. Pelo seu pecado e pela sua ganância. Cuidado, abre o teu olho. Porque o Senhor, Ele conhece. Ele sonda mentes e corações. E por Ele sondar mentes e corações, é que Ele sabe muito bem que você mesmo, vou até chegar mais perto. Você aí que está vivendo uma vida de pecado, Jesus sabe. E Ele te chama. Não faça como Jonas,
e tente fugir de Deus, fugir do seu propósito em Deus. Se ele está te mandando ir para Nínive, vai, levanta e vai. Porque senão, ele vai dar um jeito de te levar para lá. Mas faça a vontade de Deus em todos os momentos. Pedro alerta contra falsos mestres que pregam uma liberdade carnal sem limites. A ironia bíblica, quem acha que é livre para fazer tudo o que quer, é na verdade escravo dos seus vícios, dos seus próprios vícios, das suas próprias maledicências, das suas próprias concupiscências. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o contexto ali é Caim, Abel e Deus. Caim já tinha feito o que tinha feito com Abel, né? E Deus vai lá para contestar sobre a vida de Abel. E Caim, para mim, ainda é um pouco arrogante. Para quem leu o texto, eu acho ele um pouco arrogante, que ele fala, acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso? Tá falando com Deus, tu não tá falando com o teu coleguinha. Eu falo, minha mãe falaria logo, tá falando com a tua mãe, tu não tá falando com o teu coleguinha de escola. Minha mãe falava assim mesmo. Minha mãe era braba. E Deus fala um contexto que eu nunca mais me esqueci. Deus fala para ele o seguinte: o pecado está à porta do nosso coração, mas nós devemos dominá-lo. Se não dominarmos, o pecado toma conta de tudo, cega até os nossos olhos e a gente fica aprisionado. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas ter poder para fazer o que é certo. Fazer o que é certo é um poder, não é uma coisa à toa. Num mundo de tanta maldade, tanta corrupção, tanta maledicência, se você fizer o que é certo e fizer o que é bom, Deus está vendo seus atos e suas atitudes. Não se preocupe. Pode o mundo não ver, mas Deus vê. Não busque agradar o mundo, busque agradar o seu Deus e Ele cuida de você. A escolha pelo mundo parece libertadora, mas é uma prisão disfarçada. Não fique prisioneiro. Liberte-se. Peça a Deus para quebrar os grilhões do pecado, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não permita-se viver no pecado. Permita-se fazer novas escolhas. Tem um texto na internet que fala PHN, por hoje não. Escolha por hoje não pecar. Escolha por hoje não beber. Escolha por hoje não fumar. Escolha por hoje não cometer adultério. Escolha por hoje não xingar. Escolha por hoje não fazer fofoca. A lista é grande. Eu costumo dizer que quem tem chulé sabe que tem. E quem peca sabe que está pecando. Busque o quanto antes a Jesus Cristo. Porque Ele tem uma recompensa inimaginável para te entregar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer em nossas vidas. Tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida, ajuda-nos a sermos melhores para o Senhor. Nunca para a gente, mas para o Senhor. Hoje aprendemos, Pai, que os nossos pecados nos aprisionam. Nos livre, Pai, dos grilhões do pecado
Que o pecado não faça mais morada em nossas vidas. Nos liberte, nos ajude. Consagramos, Pai, a nossa vida às Tuas mãos. Tome-nos em Tuas mãos e perdoe nossos pecados. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.